Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos para a segunda parte do capítulo 1 da apostila de formação para Ministério de Pregação. Na segunda parte, ele diz o seguinte: carisma e ministério. Ele vai trazer para nós a diferença entre carisma e ministério. Preste bem atenção no que diz a apostila. O documento 62 da CNBB, ele diferencia carisma de ministério, dando a este último um caráter vocacional. Ou seja, lá no documento 62 da CNBB, ele diferencia carisma de ministério, dando a este último um caráter vocacional. Vocês vão entender a diferença entre carisma e ministério. Aqui já deixa bem claro que dando a este último um caráter vocacional, significa que o último aqui que ele está falando é ministério, carisma e ministério. O ministério, ele é dado à pessoa um caráter vocacional, ou seja, a pessoa recebe uma identidade vocacional. É algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo além. Nem todo carisma, porém, é ministério. Certamente, a dimensão do serviço deve caracterizar todo carisma. E seu portador deve aspirar ao dom maior que é o amor. Mas só pode ser considerado ministério o carisma que, na comunidade e em vista da missão na igreja e no mundo, assume a forma de serviço bem determinado. Veja como ele deixa aqui bem claro a diferença. Mas só pode ser considerado ministério o carisma que, na comunidade em vista da missão na igreja e no mundo, assume a forma de serviço bem determinado. O que significa carisma? Presente dado por Deus. O que significa carisma? Dom. Então, dom, existe vários dons. Nós vimos na primeira parte da formação sobre ministério. O que significa ministério? Servir. Então, ministério significa servir, carisma significa dom presente dado por Deus. O que significa vocação? Chamado. Vocação significa chamado de Deus. Uma pessoa ministeriada no ministério de pregação é aquela pessoa que ela tem uma identidade própria. Ela tem uma identidade que todos percebem. Ela é uma pessoa que ela é completa, ela se realiza naquilo que ela faz, naquilo que ela é. Vamos ver lá o que diz ainda a apostila. A citação acima nos conscientiza que, quando falamos de ministérios, estamos falando de um caminho, de uma construção, fruto de esforço pessoal diante do poder do alto. Esse caminho sempre começa pela disponibilidade em atender às necessidades da comunidade com atitude de verdadeiro servo. É nesse momento que tomaremos consciência se o serviço dispensado ressoa em nós como algo que nos chama a um envolvimento cada vez maior. Se há um chamamento da parte de Deus, o caminho exige discernimento, disponibilidade, decisão e fidelidade ao chamado. Agora a gente vai perceber que o ministério, ele é algo que é confirmado pela comunidade. Preste bem atenção no que a apostila diz para nós. A comunidade reconhece o ministério e os frutos o atestam. Quem reconhece o ministério de uma pessoa, diz aqui na apostila, é a comunidade. E os frutos que esta pessoa dá é quem atesta o ministério. Pois uma vez reconhecida a presença de um ministério, tanto pela comunidade quanto pelos frutos evidentes deste serviço, passa este a ter um grau de seriedade ainda maior.
Afinal, esta manifesta aí uma autoridade dada por Jesus, ou seja, a pessoa que é ministeriado, ele recebe uma autoridade dada por Jesus, que reveste uma pessoa para que ela produza uma vida espiritual, ou seja, uma conversão nos corações. O ministério já não é apenas a doação de si, a generosidade e a gratuidade, é uma missão. E como missão perde todo o caráter de eventualidade, a pessoa passa a ter de prestar conta do talento recebido. É uma necessidade que se opõe, como diz São Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz: pois anunciar o evangelho para mim não é motivo de glória, e antes uma necessidade que se opõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo é um exemplo de uma pessoa ministeriada. É uma pessoa que não temia ao anunciar a palavra. Ele anunciava com toda a autoridade. A pessoa que é ministeriado, ele precisa seguir o modelo de Jesus Cristo, ele precisa seguir o modelo do apóstolo Paulo. Todo ministeriado, ele precisa ter autoridade na palavra. Porque ali na Assembleia vai ter uns que vai gostar e outros não vão gostar. Mas quando a pessoa tem um ministério, ela fica segura no que ela está fazendo. Ela tem certeza no que está fazendo. Por quê? Porque ela é canal de Deus. E o que ela faz não é o que ela quer, mas aquilo que diz a igreja, aquilo que diz o movimento que ela faz parte, tipo nós, Renovação Carismática, aquilo que diz o magistério da igreja, ou seja, nós trabalhamos em cima de pilares concretos. Trabalhamos em cima de pilares concretos. A pessoa chamada ao ministério, ela traz em si o poder do alto para, de diversas formas, gerar uma vida espiritual. A pessoa chamada ao ministério, ela traz em si o poder do alto para, diversas formas, gerar uma vida espiritual. Esse poder do alto vai se concretizando na vida da pessoa por meio de seu serviço perseverante e reconhecido pela comunidade. Mais uma vez, ele fala que a pessoa que tem o ministério é reconhecida. Olha, por exemplo, eu ou qualquer um de nós temos vários dons, que são carismas, mas ministério, só um. Isso gera uma confusão tremenda dentro da renovação carismática por alguns servos que ainda não se encontraram em seu ministério. Qual é o seu ministério? Eu sou da intercessão, eu sou da cura, eu sou da pregação, eu sou do acolhimento, eu sou da formação, eu sou da comunicação. Olha, isso aí são dons que você tem de estar servindo em alguns ministérios. Mas nós temos um ministério, e o ministério que nós temos é aquele que a comunidade confirma, é aquele que gera frutos, é aquele que não pesa para a pessoa que exerce ele, né? A pessoa que está exercendo o ministério, aquilo não é causa de peso para ele, de sacrifício para ele. Ou seja, é uma coisa comum, natural. Como falou lá no início, é um caráter vocacional, é uma identidade, é uma missão. É uma missão que a pessoa tem. Alguns passos são de absoluta necessidade e importância para a construção dessa autoridade espiritual. Vejamos como. Perdão, viu? Vamos lá. Uma fé expectante e confiante como a de Abraão. A pessoa ministeriada em pregação é aquela pessoa que tem uma fé expectante e é uma pessoa confiante como a fé de Abraão. É uma pessoa também, né, que está à busca de conhecimento cada vez mais profundo de um chamado da parte de Deus que se vai revelando nos fatos da vida, nas profecias particulares. Antes de ser concebido no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre de tua mãe, eu já te havia designado profeta das nações. Jeremias fala isso para nós, que aquele que é ministeriado em pregação, aquele que é um profeta de Deus, aquele que anuncia a boa nova, é esta pessoa que antes do ventre da mãe dele, Deus já o conhecia, já sabia que ele seria um profeta das nações.
A busca sempre crescente e autêntica da retidão de vida, que se baseia no cumprimento dos 10 mandamentos e na vivência das bem-aventuranças. Esses passos, ainda no quarto passo, a intimidade com Deus constante, interrupta, porque naquele que tem um ministério é o próprio Deus que age. Essa intimidade é buscada na oração pessoal, na leitura, no seguimento da palavra, na vivência dos sacramentos. Número 5. O empenho no conhecimento do autêntico magistério da Igreja, que vai contribuir para que essa formação cristã católica seja o ponto de sustentação do ministério. Essa é a grande diferença de uma pessoa que tem do carisma, ou seja, para dizer melhor, de carisma para ministério. Carisma, repito, é presente dado por Deus, são dons. Ministério é um caráter vocacional. Ministério é algo mais além, é algo que está mais acima. O ministério é algo que as pessoas percebem o diferencial. Por exemplo, você vai me ver cantando, mas você vai ver que eu não tenho um ministério de música. Você vai me ver orando, mas você vai ver que eu não tenho um ministério de intercessão. Você vai me ver intercedendo, mas você vai ver que eu não tenho um ministério de intercessão. Você vai ver eu trabalhando na comunicação, mas você vai perceber que eu não tenho um ministério de comunicação. Por que eu não tenho? Porque as pessoas é que diz. Quando elas olham para mim, atuando nesses carismas, com esses dons, elas percebem que entre eu e aquele que tem um ministério há uma grande diferença. Porque aquele que tem o ministério, ele usa da autoridade que Jesus o dá para o ministério. Então fica aí essa mensagem, acredito que ficou bem claro, espero, né? Vou passar para vocês o conteúdo, porque vocês lê e revisa. Não deixem de ler e de revisar esse conteúdo que eu vou passar para vocês, tá bom? Forte abraço, fica na paz, até o 2º capítulo da apostila de Ministério de Pregação.